Registramos e agradecemos as seguintes presenças: Dr. Vinícius Serentini, Dr. César Pérez, representando o deputado Mickey Breyer, secretário adjunto Marcos Botelho, neste ato representando o secretário César Busato, de Governança de Porto Alegre, Tâmara Biolo Soares, diretora da Secretaria Estadual de Justiça, Suzana Lisboa, Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, Ivan Seixas, presidente do Núcleo de Preservação da Memória Política, Roberto Faria, cineasta, deputado Adão Vilaverde, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, capitão Wilson, deputado estadual Raul Ponte, Rodrigo Toninges Pugina, representando a OAB-RS. Neste momento, para sua saudação, passamos a palavra ao reitor dessa universidade, senhor Carlos Alexandre Neto. Bom dia a todos. Saúdo a ministra de Estado de Direitos Humanos, Maria do Rosário, o secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão, nesse ato representando o senhor ministro da Justiça, a deputada federal Manuela Dávila, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Carlos César Délia, representando aqui o governo do Estado, representando a sociedade civil, o senhor Jair Krischke, coordenador do Serviço de Assistência Jurídica Universitária da Faculdade de Direito da Universidade, Marcelo Azambuja, as autoridades aqui presentes, representantes de entidades e associações, senhoras e senhores. Na qualidade de anfitrião, eu venho aqui dar as boas-vindas a todos e dizer da grande honra que é para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul receber essa 50ª caravana da Anistia. Nós estávamos conversando antes aqui, essa universidade que é a mais antiga universidade do Rio Grande do Sul, esta faculdade de Direito que é mais do que centenária, foram palco, foram cenário de momentos difíceis, de perseguições, na época da exceção, após o golpe militar. E nós estamos aqui, hoje, recebendo essa caravana, não apenas para lembrar, mas para elaborar e para fazer um avanço democrático, um avanço nos direitos humanos. As pessoas às vezes perguntam, por que é importante lembrar? É importante lembrar não para revanche, mas até porque essas coisas não se esquecem. E é importante lembrar para que nós trabalhemos ativamente para o que aconteceu no passado não aconteça mais. Nós estamos aqui fazendo, então, um ato profundo pela democracia que nós temos todos a missão e a necessidade de continuar construindo. Estamos fazendo essa cerimônia também no marco dos 50 anos da legalidade, um movimento liderado pelo nosso ex-governador Leonel Brizola, também aluno dessa universidade, que foi uma explosão democrática para garantir a posse de João Goulart e que acabou adiando, pelo menos por alguns anos, o golpe militar que viria de uma forma ou de outra. Então, eu quero aqui, mais uma vez, receber e dizer da satisfação da universidade estar sediando esta caravana da Anistia em Porto Alegre. Quero parabenizar a todos que se envolveram nessa organização, especialmente a professora Roberta Baggio, professora da nossa Faculdade de Direito, do SAJU, que tem uma participação fundamental no ato que nós estamos aqui realizando, e dizer que a universidade hoje cumpre também mais um importante papel. A universidade, como todos sabem, não é apenas um centro de ideias, um centro de conhecimento, mas ela é também um centro de construção de cidadania e de democracia. É isso que estamos fazendo aqui e eu desejo a todos um belo evento. Bom dia. Este ano, a Comissão de Anistia aniversaria seus 10 anos de existência. Como forma de homenagear essa data, desde o dia 22 de agosto, estão sendo realizadas atividades a respeito do tema da anistia política em todos os estados do país. Compondo a programação da Semana da Anistia, é com muita satisfação
que, por meio dessa 50ª caravana, a comissão vem encerrar as atividades comemorativas desta semana aqui em Porto Alegre, no âmbito das comemorações pelos 50 anos da campanha da legalidade. Neste momento, convidamos a todos para assistir à exibição de vídeo produzido para os 10 anos da Comissão de Anistia. Em 1º de abril de 1964, o Brasil sofreu um golpe de Estado que instalaria um regime de exceção que duraria 21 anos, suspendendo a democracia e o Estado de Direito, então vigentes no país, e instalando um sistema opressivo que levou à nação um longo inventário de prisões arbitrárias, mortes, desaparecimentos, sequestros, exílios e torturas. Contrapondo-se ao regime, vários movimentos de resistência e denúncia tomaram corpo, e a partir da década de 70 eclodiram mobilizações pela anistia daqueles que foram perseguidos por unirem-se a esses movimentos de contestação. Foram instituídos nas principais cidades do país comitês femininos brasileiros pela anistia que tinham como lema a luta pela anistia ampla, geral e restrita, iniciando a luta social que culminaria na década seguinte com o movimento Direta Já e o processo constituinte. Em 1979, a reivindicação de anistia torna-se um generalizado clamor social, viabilizando-se de modo derradeiro pela greve nacional de fome dos presos políticos, que duraria 32 dias e só se encerraria em 22 de agosto com a aprovação da lei da anistia por 206 votos contra 201, num congresso controlado pela ditadura, que negou ao país a pretendida anistia ampla, geral e restrita, mas não pôde impedir o sopro dos ventos de mudança exigidos pelo povo. Mesmo sem atender à integralidade do anseio popular, a anistia revelou-se um marco importante de abertura política do país, permitindo a volta de clandestinos e exilados à cena pública, o ressurgimento de organizações políticas e a atuação pública dos trabalhadores, intelectuais e estudantes. A democracia, as coisas não acontecem só por vontade dos governantes. Elas precisam ser fruto de muita luta de pessoas que não pertencem ao governo. Em 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã, o artigo 8º dos atos das disposições constitucionais transitórias concedeu o direito à reparação aos anistiados em decorrência de perseguições políticas, devolvendo à anistia sua feição de liberdade e reparação, iniciando um processo social de repúdio à ideia de anistia enquanto esquecimento. Em 2001, o processo de reparação aos anistiados políticos é regulamentado com medida provisória do presidente Fernando Henrique Cardoso, que criou a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. A regulamentação é aprovada no Congresso Nacional por unanimidade no ano de 2002. A criação da comissão é lembrada pelo então presidente como um dos atos mais importantes de sua gestão. Tendo como propósito, primeiro, apreciar os requerimentos de anistia de perseguidos políticos entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, a comissão, composta por 24 conselheiros, assessorou até a presente data 8 distintos ministros de Estado da Justiça em sua atribuição constitucional de promover a reparação e o pedido oficial de desculpas do Estado pela prática de atos arbitrários. Em seus 10 anos de existência, 60 mil processos já foram apreciados e mais de 35 mil brasileiros receberam um gesto de reconciliação do Estado que violara seus direitos durante o regime de exceção. Desde 2007, durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a comissão avançou na construção de importantes políticas de reparação simbólica e moral, passando a reconhecer os arbítrios cometidos pelo Estado em sessões públicas dos locais onde ocorreram as violações durante as caravanas da anistia, que nesta semana chegam à sua 50ª edição após percorrer todas as regiões do Brasil. É por isso que esse trabalho que está sendo feito é um trabalho fundamental para a consolidação do Estado de Direito Democrático no Brasil. Igualmente, a Comissão de Anistia iniciou a construção do Memorial da Anistia Política do Brasil na cidade de Belo Horizonte. O memorial será um local dedicado ao resgate da dívida social do país, com seus projetos interrompidos pelo arbítrio, e ainda um espaço de homenagem a cada um dos que resistiram contra a opressão. Será ainda a sede do acervo da comissão e um polo para a sua pesquisa e difusão. Como forma de garantir o direito à memória, à verdade e à reparação e sua dimensão plural, a comissão implementou o projeto Marcas da Memória,
que fomenta iniciativas de diferentes atores da sociedade civil para o resgate e promoção da memória política do país, devolvendo a voz a todos aqueles que se tentou calar, democratizando o processo de produção de saberes e difundindo práticas e experiências democráticas. Funcionando como o principal órgão impulsor da justiça de transição no Brasil, ao longo de seus 10 anos de existência, a Comissão de Anistia acumulou um acervo documental impressionante, reunindo registros oficiais, depoimentos e memórias dos perseguidos. O acervo atual da Comissão de Anistia, se equilibrado, é suficiente para cobrir mais de 150 quilômetros lineares de extensão e é, por excelência, um acervo das vítimas. Será, portanto, seguramente uma das principais fontes de acesso ao passado para as futuras gerações. A Comissão de Anistia é dona de algumas das páginas mais bonitas da reconstrução da democracia no Brasil. Lá estão os processos de quem resistiu ao autoritarismo. E tem a história dessas pessoas. Algumas deram tudo que tinham, deram até a sua vida para que o Brasil voltasse a ser uma democracia como nós conhecemos hoje. É assim que, em seu aniversário de 10 anos, a Comissão de Anistia volta-se ao passado, mirando o futuro, na certeza de que somente com a revelação da verdade, o fomento à memória e a plena e legítima reparação a todas as violações é que se construirá um futuro de justiça e democracia. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Estamos comemorando o 10º aniversário dessa comissão. Eu acho que essa comissão é um dos exemplos, não é o único, mas é um dos exemplos de funcionamento e bom funcionamento da democracia brasileira. A Comissão de Anistia cumpre um papel histórico, democrático, necessário, fundamental do Ministério da Justiça, porque ela resgata algo que tem que ser resgatado. Quantos momentos as pessoas têm que ligar que tem que reparar. Reparar o ponto de vista peculiar, reparar o ponto de vista moral. Eu vou reformar minha vida, enfim, cantando, que canto sim, e não cantava se não fosse assim, levando pra quem ouviu certezas e esperanças pra trocar, por dores e tristezas que pensei um dia ainda vão findar. Um dia que vem me Convidamos o presidente da Comissão de Anistia, Sr. Paulo Abrão, para fazer uso da palavra. Consegue dar por onde tu vai passar? Muito bom dia a todos. Eu quero oficialmente abrir a 50ª Caravana da Anistia do Ministério da Justiça, nesse momento oficialmente declarando que a sede da Comissão do Palácio da Justiça em Brasília se transfere nesse instante para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e por isso, magnífico reitor, quero lhe agradecer pela acolhida que o senhor nos dá nesse instante e a importância de permitir que a história do nosso passado possa se encontrar com a nossa juventude, com os nossos estudantes que têm a grande responsabilidade no futuro manter um legado de conquistas que a geração atual e anterior, de pessoas que hoje estão conosco e outras que não estão, tanto lutou com idealismo, com valores supremos que para nós são muito caros em torno dos ideais socialistas. Então quero lhe agradecer por essa acolhida. Mais uma vez, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstra o seu compromisso social com o povo brasileiro. Em segundo lugar, eu quero cumprimentar todos os demais membros da mesa, especialmente me referindo à presença da nossa ministra Maria do Rosário aqui conosco, porque é a primeira caravana da anistia dela conosco nesse ato. E a ministra Rosário, nós sempre dizemos que a Comissão de Anistia ela é um braço estendido da Secretaria de Direitos Humanos.
e nós, por essa concepção de que os direitos humanos devem estar presentes em todos os ministérios, nós temos a honra de nos intitularmos o Espaço dos Direitos Humanos dentro do Ministério da Justiça. Então, o trabalho que nós realizamos, ele se inspira nessa condução que hoje a senhora dá ao Ministério dos Direitos Humanos do Brasil, e por isso queremos aqui nesse instante reafirmar todo o nosso propósito de levar adiante essa tarefa, que não é uma tarefa fácil, porque ainda não conseguimos no Brasil disseminar uma cultura de direitos humanos a ponto de que ela esteja acima de quaisquer embates ideológicos e políticos. E o debate que nesse instante se instala em torno da Comissão da Verdade é uma oportunidade única para demonstrar que a causa dos direitos humanos é uma causa suprapartidária, é uma causa acima de quaisquer outras questões que são envoltas às disputas governamentais e políticas contextuais. Ao mesmo tempo, cumprimentar a presença da nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, da deputada Manuela Dávila, que tem sido uma parceira da Comissão de Anistia desde o início de seus trabalhos, e é muito emocionante ter a deputada conosco sempre, porque eu acho que, de algum modo, Manuela, você é a síntese de todos os ideais de Sônia, de Helenira, de Dina, eu vejo incorporados na sua pessoa, e eu acho que elas seriam muito orgulhosas em ver o seu papel hoje cumprido, estratégico, nesse processo civilizatório brasileiro. Então é muito honroso ter a sua presença costumeira e o seu apoio, e agora também na presidência da Comissão de Direitos Humanos. Eu acho que é a melhor representação do quanto a juventude brasileira tem um papel muito importante já hoje, né, e assume essa responsabilidade sem aguardar e sem titubear em favor das causas do povo. Jair Krischke, um grande lutador dos direitos humanos aqui no Rio Grande do Sul, eu quero lhe cumprimentar, ao mesmo tempo cumprimentando a todos os perseguidos políticos que aqui estão, Suzana, que aqui está, do Rio Grande do Sul, porque o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que sempre se colocou à frente da resistência contra o arbítrio. E essa caravana está sendo realizada num momento onde se comemora os 50 anos da campanha da legalidade, ocasião em que a sociedade gaúcha conseguiu assegurar a posse do presidente João Goulart, e aqui eu cumprimento e homenageio a presença do João Vicente Goulart aqui conosco. A sua presença é muito importante aqui também, e de algum modo essa caravana da anistia também tem esse propósito de relembrar esse momento, né, de relembrar essa etapa da história do Brasil, e não foi à toa que nós quisemos trazer a 50ª edição da Caravana da Anistia ao Rio Grande do Sul, no mês onde se comemorava também os 50 anos da campanha da legalidade. Não é uma mera coincidência, é um ato planejado, porque nós tínhamos que coincidir esses momentos, porque nós estamos aqui nesse instante fazendo uma reflexão daquele contexto político que levou à eclosão e à ruptura com a ordem democrática em 1964. Senhor representante do governador Tarso Genro, muito obrigado pela sua presença. O governador Tarso foi, enquanto ministro da Justiça, o ministro que estimulou a criação das caravanas anistia, e o papel que a Comissão de Anistia hoje cumpre, para além do dever da reparação às vítimas, mas também na consecução do direito à verdade, à memória e à justiça dos perseguidos políticos. E o nosso estudante do SAJU, que aqui está, representando o movimento estudantil brasileiro, é muito simbólica a sua presença na mesa, porque a razão de ser desse trabalho é exatamente conscientizar, criar capacidade crítica e de conscientização para toda a nossa juventude. Eu quero dizer que, e não posso deixar de me referir nesse instante, que ao mesmo tempo que nós comemoramos 10 anos da Comissão de Anistia, nós estamos aqui comemorando a edição número 50 da Caravana da Anistia. Nós tomamos uma decisão em 2007 de retirar das paredes do Palácio de Mármore, em Brasília, as sessões da Comissão de Anistia e realizá-las
de forma pública na frente de toda a sociedade brasileira. Isso porque nós acreditamos que esse processo deve ser um processo transparente, que os critérios da comissão devem estar sob julgo de toda a sociedade. Mas, principalmente, nós acreditamos que a Comissão de Anistia, ela é um espaço de reparação e ela é, por essa razão, o espaço dos perseguidos políticos. Ela tem compromisso com os ex-perseguidos políticos brasileiros. A Comissão de Anistia não tem compromisso com a versão oficialesca da história, com a versão da repressão. Nós temos compromisso com a construção da narrativa histórica a partir do ponto de vista dos perseguidos políticos, num ambiente de disputa pela memória que ainda se dá na sociedade brasileira. E esse ambiente de disputa pela memória é que nos permite criar forças e instrumentos contra iniciativas de negacionismo histórico ou tentativas de revisionismos da nossa história. Nós temos que deixar muito bem assentados na sociedade que a identidade coletiva do povo brasileiro é constituída pela história de luta e de resistência desse povo. E, portanto, a Comissão de Anistia e as caravanas de anistia assumem esse ambiente de ampla escuta pública e registro dos relatos das vítimas, na frente da nossa juventude, na frente da nossa sociedade, porque nós cremos que a dignidade do que foi lesada no passado, o estigma que foi inserido no perseguido político no passado, deve ser resgatada no local onde ela foi ferida, em meio à sua comunidade, em meio aos seus familiares, em meio às gerações do futuro, para que se desconstitua as versões que foram criadas em torno dessas pessoas no passado e que geraram muita dor e sofrimento não apenas para elas, mas também para os seus familiares. Esse foi o grande propósito das caravanas de anistia e creio que elas têm cumprido esse papel pedagógico de formação política, de mobilização da sociedade civil e de defesa intrínseca dos direitos da transição ainda pendentes. Por último, quero agradecer aos conselheiros da Comissão de Anistia que trabalharam nesses últimos 10 anos de forma pro bono, gratuita, entregando a sua vida para essa causa na análise dos requerimentos da anistia. Sem o trabalho deles, não seria possível o estágio que nós alcançamos nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, agradecer a todos os trabalhadores e funcionários da Comissão de Anistia, porque as coisas se constroem pelo esforço e dedicação da sua capacidade criativa e laboral. Nós temos a convicção de que o governo da presidenta Dilma Rousseff é um governo que se anunciou e, portanto, hoje concretiza a ideia de que ele veio para dar continuidade às grandes conquistas do governo do presidente Lula e para fazer mais. E essa história da reconstrução da verdade histórica, elas são capítulos que vão sendo juntados a um mesmo livro, que se iniciou pelo capítulo da luta da sociedade civil em torno da conquista da anistia em 79, passa pela luta da sociedade civil em torno da aprovação na Assembleia Constituinte do artigo 8º, assegurando a anistia e a reparação a todos os perseguidos políticos, e passa, portanto, pela luta dos familiares e mortos desaparecidos na aprovação da Lei 9.140, a luta dos movimentos pela anistia e por reparação que aprovam a Lei 10.559 em 2002, e agora a luta que toda a sociedade deve empreender com muita união em torno da aprovação da Comissão da Verdade junto ao Congresso Nacional. Muito obrigado a todos e hoje esperamos que nós consigamos, para 35 gaúchos que terão os seus requerimentos apreciados em sessão que se instalará aqui logo na sequência desse ato, diminuir um pouco das injustiças do país, mas fundamentalmente, em nome do povo e do Estado brasileiro, pedir desculpas a cada um deles pelos erros que o Estado cometeu contra eles no passado. Muito obrigado. Além das comemorações aos 10 anos da Comissão de Anistia, neste ano prestam-se homenagens aos 50 anos da Campanha da Legalidade. Esta campanha, organizada em 1961 pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, permitiu que João Goulart,
assumisse a presidência da República após renúncia de Jânio Quadros, impedindo que o golpe de Estado acontecesse já naquele ano. Ambos receberam reconhecimento público por sua luta e foram anistiados em 2008. Em tributo aos dois ilustres brasileiros que marcaram a história do país por seu combate ao regime autoritário, o Ministério da Justiça vem, por meio dessa caravana, entregar certificado de anistiado político aos seus familiares. Convidamos o senhor João Vicente Goulart para receber das mãos da ministra de Estado de Direitos Humanos, senhora Maria do Rosário, e deputada federal e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, senhora Manuela Dávila, o certificado de anistia política de seu pai. Com a palavra, o senhor João Vicente Goulart. Bom dia a todos. Excelentíssima ministra Maria do Rosário, dos Direitos Humanos, Manuela Dávila, nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, nosso querido reitor, Alexandre Neto, representante do governador Tarso, dos estudantes, e meu querido amigo Jair Kriski, e a todos vocês que hoje aqui se encontram, gostaria de agradecer, em nome da família do presidente João Goulart, em nome do Instituto Presidente João Goulart, esse certificado que hoje recebemos de parte da Comissão de Anistia, dado em memória da anistia concedida ao presidente João Goulart. Quero agradecer ao Paulo estar hoje aqui também, nessa casualidade que ele chama, ou não casualidade, dos 50 anos e da 50ª caravana em relação ao movimento da legalidade. Nós, lá no Instituto Presidente João Goulart, temos dito e lutado também, Paulo, na recuperação da história nacional, uma vez que o nosso país, não só em 61, já havia as resistências que quiseram impedir o presidente João Goulart de assumir o dever constitucional que lhe era imposto por ter sido eleito pela segunda vez vice-presidente da República e por estar na China comunista, viu, Manuela? Por estar na China comunista, a resistência brasileira entendia que ele não poderia assumir. Mas estas perseguições que houveram em 61 já vinham de 8 anos atrás, quando o presidente João Goulart, então ministro do presidente Vargas, concedia o 100% de aumento do salário mínimo, e foi feito ali várias perseguições à sua pessoa, tendo ele que deixar o ministério para não provocar, ainda naquele momento, a queda do presidente Vargas, onde os coronéis na época, que depois vieram a ser os generais em 64, que depuseram o Estado Democrático no Brasil, assinavam um manifesto. Essas reações e impedimentos feitos por uma parte da sociedade brasileira, uma parte dos militares brasileiros, se repete em 64, e ainda, minha ministra, eu sei da nossa luta pela instalação da Comissão da Verdade e da Justiça em nosso país, e nós que conhecemos essa história, temos certeza que as forças da reação ainda imperam em nosso país, escondidas nas trevas e escondidas para que nós, brasileiros, não consigamos implantar a Comissão da Verdade, como outros países fizeram, revisar a lei da anistia e, principalmente,
construir e cicatrizar as feridas que o nosso país precisa, conhecendo o seu passado para caminhar ao seu futuro. Então, Paulo, muito obrigado por esse momento, muito obrigado que a coincidência desses 50 anos, onde o povo gaúcho, em 61, comandados pelo governador Leonel Brizola, deu um exemplo de democracia, um exemplo de legalidade, e juntou-se um exército de anônimos em torno do Palácio Piratini, e desta maneira, esperando naquele momento que o general Machado Lopes desse o seu apoio, e naquele momento se consegue, através de uma emenda adicional número 4, pacificar a nação brasileira até 64, que lamentavelmente nós não pudemos conseguir resistir após a ampla conspiração não só das elites brasileiras, como das multinacionais e da proposta da política externa, principalmente dos Estados Unidos, que depois veio a se repetir em toda a América Latina, trazendo nas ditaduras instaladas no nosso continente todo o sofrimento, perseguições, assassinatos de nossos irmãos latino-americanos. Então, meu muito obrigado. Para mim foi uma honra estar aqui e agradeço a todos vocês a sua presença nesse dia e nesse momento onde o resgate da história e o resgate de nossa memória é fundamental para que as nossas gerações, novas gerações, consigamos saber o que aconteceu e que as velhas possam cicatrizar as feridas. Obrigado. Convidamos a todos, neste momento, para assistir à sessão de memória produzida especialmente para essa solenidade, em homenagem a todos os gaúchos que foram perseguidos políticos em função de sua crença irrestrita na democracia, entre eles aqueles que terão seus processos apreciados no dia de hoje.
Em cada localidade por onde passou a caravana, as entidades, movimentos e defensores de direitos humanos foram convidados a doar um retalho de tecido, contendo uma mensagem, símbolo ou imagem para representar o compromisso com o resgate da memória e a consolidação das liberdades democráticas. Nesta edição, recebemos a contribuição do Serviço de Assistência Jurídica Universitária e da organização não governamental Acesso, Cidadania e Direitos Humanos. Neste momento, convidamos a seu pronunciamento a deputada federal pelo PCdoB e presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara Federal, senhora Manuela Dávila. Bom dia a todas e a todos. Obrigada, Paulo, por trazer a comissão a essa Faculdade de Direito ao nosso Estado, num momento tão significativo da vida do Rio Grande e do nosso país, a comemoração dos 50 anos da legalidade. Querida ministra Maria do Rosário, meu reitor, professor Alex, Jair, aos estudantes da nossa universidade, eu confesso que é difícil falar depois de assistir os vídeos e do pronunciamento do João Vicente, porque as caravanas da anistia são marcadas pelo resgate da dignidade, da verdade, da memória de homens e mulheres que doaram as vidas, mesmo quando não terminaram com a morte, né? não se entregaram, não entregaram a sua vida, porque entregar a juventude, entregar o trabalho, entregar as relações familiares, afetivas, abrir mão de tudo isso para lutar, para construir a democracia que nós vivemos e lutamos para consolidar hoje, é de fato muito emocionante. Portanto, eu confesso que é difícil falar nesse momento na minha universidade com pessoas do meu estado que justificam talvez a minha presença e a de tantos outros estudantes aqui na manhã de hoje. Eu gostaria apenas, Paulo, de falar duas questões. A primeira delas, que acho muito significativo, que essa caravana homenageie nos 50 anos da legalidade homens e mulheres, quase todos anônimos aos militantes do movimento social de hoje. Porque a história é feita por homens e mulheres que nós não vemos o rosto. Né? Certamente, nós que estamos aqui hoje, os militantes, a ministra, tu, não conhecemos quase nenhum dos homens e mulheres que serão anistiados no dia de hoje. Né? Esses são aqueles que construíram, junto com outros que ganham visibilidade permanente, a história do nosso país. Então, essa é uma resposta também àqueles que acham que a história pode ser construída de maneira isolada ou apenas por um indivíduo. Os indivíduos têm o seu papel, João Vicente Goulart, filho, como teu pai teve, mas a coletividade é que deu sustentação à legalidade, a coletividade é que deu sustentação à luta de grandes dirigentes que combateram a ditadura militar. E a segunda questão é que nós comemoramos 10 anos da Comissão da Anistia num momento muito importante da história do nosso país. E eu não acho que nós, que a minha geração, que nós que estamos, geração no sentido mais amplo, nós que estamos aqui no dia de hoje, no tempo de hoje, que nós temos o direito de apenas comemorar os 10 anos da anistia. Acho que essa década deve servir para que nós lutemos pela instalação imediata da Comissão da Verdade no nosso país. Nós tivemos um lindo ato na quarta-feira no Ministério da Justiça sobre a comemoração dessa década da Comissão da Anistia, e eu acho que eu acredito que nós devemos ao povo brasileiro, à totalidade do nosso país, que eles tenham o direito de conhecer a história de vocês que são anistiados hoje. Né? Alguns têm o direito a serem anistiados, estavam presentes naquele momento, lutaram naquele momento pela democracia. Outros, como a minha geração, como eu, outros estão aqui, não temos o direito de sermos anistiados porque não estávamos na luta naquele momento. Mas temos o direito de conhecer a verdade, temos o direito a conhecer a história do nosso país. Acho que essa deve ser a nossa principal bandeira. Alguns lutaram pela anistia. Os de hoje, de todas as gerações do tempo de hoje, devem lutar pela memória, pela verdade e depois também pela justiça, que é o que todos queremos. Obrigada e um bom dia a todos.
Convidamos a ministra de Estado de Direitos Humanos, senhora Maria do Rosário Nunes, para fazer uso da palavra. Senhor reitor Carlos Alexandre Neto, magnífico reitor dessa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, senhor secretário nacional de Justiça e presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abraão, que representa nesse ato também o ministro José Eduardo Cardoso, senhora deputada federal e presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, deputada Manuela Dávila, senhor coordenador da Comissão de Direitos Humanos da PGE, representando o governador Tarso Genro, senhor Carlos César Delia, senhor representante da sociedade civil e representante das melhores causas deste nosso Estado na luta democrática, meu caro Jair Krischke, senhor coordenador do Serviço de Assistência Jurídica Universitária da Faculdade de Direito da URGS, Marcelo Zambuja. Quero fazer uma referência à presença tão importante para nós, que esteve aqui conosco, do deputado Adão Vilaverde, presidente da Assembleia Legislativa Gaúcha. Fazer uma referência também à professora Roberta Baggio, pelo trabalho junto ao SAJU e este momento. Uma referência aos familiares do presidente João Goulart, este grande brasileiro que também nos embala, nos orienta, neste momento em que a Comissão de Anistia está reunida aqui na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 50 anos da legalidade, 50ª caravana da anistia, 10 anos desta comissão. Paulo Abraão, eu quero, de público, cumprimentar o Ministério da Justiça, deixar registrado o meu reconhecimento, em nome da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, ao hoje governador Tarso Genro, então ministro da Justiça, pelo impulso à consolidação dessa caravana e especialmente à sua pessoa, ao seu trabalho, ao seu comando e de toda a Comissão de Anistia, todos os conselheiros e conselheiras que têm feito essa jornada pela anistia no Brasil com profundo caráter pedagógico já na construção da memória, da verdade e da justiça. Quero reconhecer também que uma universidade é um lugar onde muito se viveu para a resistência, para o combate à repressão, e hoje é fundamental que as universidades estejam orientadas também para a pesquisa, para o trabalho de recuperação histórica, mas para o trabalho fundamentalmente de consolidação dos passos democráticos que o Brasil vive nos dias atuais. Até porque a democracia não nos foi oferecida, não nos foi ofertada. A democracia dos nossos dias, Suzana, tem o jeito da gente que lutou, que ofereceu sua vida, a generosidade dos seus dias de enfrentamento direto às forças repressivas. Muitos destes jovens lutadores e lutadoras de todas as idades não sobreviveram às marcas e às imposições da tortura, do desaparecimento forçado, dos porões das instituições e das estruturas de Estado ou das estruturas privadas colocadas para o interesse da repressão de Estado nos anos entre 1964 e 1985. As forças repressivas contaram também muito, Jair. E esta história ainda não está contada por aqueles que lutaram e que enfrentaram a ditadura plenamente, como deve ser contada. Elas contaram também com aporte, com força de setores reacionários que enriqueceram e que viveram à sombra, mas do apoio fundamental à ditadura militar. Quando a Comissão de Anistia realiza suas sessões em todos os cantos do Brasil, em cada capital, em muitos dos mais variados lugares do país, inclusive em Xambioá, no Pará,
onde registra-se fortemente, ainda viva, a presença dos que foram mortos e perseguidos na guerrilha do Araguaia, quando ela se dirige para cada um desses lugares, Paulo Abraão, ela produz uma reparação que busca ser, ao máximo, a reconstrução das relações no viés democrático do Estado com a sociedade. Aqui hoje, quando em seguida os senhores e senhoras estiverem pela voz e pela força constitucional do Paulo Abraão, recebendo um pedido formal de desculpas do Estado brasileiro, os senhores o estão e as senhoras o estarão recebendo dos que governam hoje, mas que sabem que o Estado de hoje ainda possui resquícios muito firmes, muito fortes nas suas estruturas daqueles que impediram a democracia de existir no nosso país. Nós costumamos dizer, e de uma certa forma, para muitos com surpresa e para outros com orgulho de terem participado dessa luta, que o atual período histórico é o mais longo período, é o mais amplo período, a maior janela de democracia que o Brasil já viveu em termos temporais. Nós nunca vivemos um período amplo de caráter democrático como nós vivemos hoje. Mas é preciso também, ao concluirmos por esta condição, que consigamos perceber que as situações movidas pelas ditaduras, e particularmente pela ditadura militar instalada em 1964, produzem efeitos nas violações de direitos humanos que estão ainda hoje em vigência no Brasil. Poderíamos referir a questões do nosso cotidiano, como o enfrentamento da tortura nas delegacias ou nas prisões, o abandono de muitos que são mortos nas periferias das grandes cidades, especialmente os empobrecidos, os negros e negras, fruto do racismo e da violência de Estado também. Mas nós podemos referir também de um crime que nunca para de ocorrer, que permanece, que iniciou sua ocorrência no próprio período da ditadura militar brasileira e que permanece ocorrendo porque sobre ele não há ainda resolução, sobre ele não há explicação, sobre ele não houve justiça estabelecida, que é o crime cometido os crimes cometidos contra aqueles que foram desaparecidos políticos, que foram mortos, que foram subtraídos da convivência com as suas famílias, com as nossas comunidades, e que hoje poderiam estar conosco, sentados talvez nessas cadeiras que guardam papel de reservados para aqueles que não estão aqui, e sobre eles o Estado brasileiro ainda não respondeu nos dias de hoje, ainda que tenhamos cruzado o caminho de um novo milênio. Portanto, a defesa de uma comissão da verdade no Brasil, ela encontra diferentes patamares ao longo da nossa própria história democrática. Ela está presente na jornada de ação da Comissão de Anistia e na sua caravana pelo Brasil. Ela está presente na atuação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, constituída em 1996, com a responsabilidade de indicar aqueles que foram mortos pela ditadura
e assumir a responsabilidade do Estado. A Comissão sobre Mortes e Desaparecidos, assim como a Comissão da Anistia, são em parte, Manuela, um processo pela verdade e pela memória. Há um mosaico reconstituído de histórias, de relatos, de noção do que essas pessoas vivenciaram e que nos foi negado a todos, e que ainda que tenhamos, como nós defendemos firmemente, e a própria presidenta Dilma o defende com firmeza, determinação, e para isso tem tomado todas as providências, ainda que tenhamos a abertura, o reconhecimento de todos os arquivos sobre as violações de direitos humanos, ali, não se enganem, estará escrito a versão oficial dos torturadores, da OBAN, do DOI-CODE e de todos aqueles que produziram a tortura e que registravam de forma desrespeitosa e nefasta também em muitos destes documentos falsidades, inverdades ou notas retiradas de pessoas tratadas sob a indignidade da violência, da tortura, sem limites, da desumanização. Senhores e senhoras, nós no Brasil, neste período democrático, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fizeram sua caminhada no sentido de consolidar-se a superação deste duro período da história do Brasil. Ele permanece vivo nos que hoje serão anistiados, permanece vivo nos familiares de mortos e desaparecidos, e deve permanecer vivo em todos nós, independentemente da idade, independentemente da instituição ou do lugar que tenhamos na sociedade. Mas é preciso dar um passo firme em relação a avançarmos diante daquilo que ainda não foi respondido. E hoje, quando a Comissão da Anistia julga aqueles que foram, talvez vários dos que, como Manuela disse, talvez não tenhamos olhando a cada um, ainda que gaúchos somos, ainda que vivendo nos mesmos espaços, talvez tenhamos dificuldade de localizar cada pessoa com seu nome e com a sua história. Mas ao saber que aqui nós teremos a anistia daqueles que foram perseguidos no âmbito da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, eu quero fazer também uma homenagem a todos os que realizaram a resistência pela liberdade, a resistência no período da legalidade, a resistência posterior, que aqui receberam uma homenagem nas figuras do presidente João Goulart, do governador Leonel Brizola, e que certamente estes militares do estado do Rio Grande do Sul, esses policiais militares, com gesto de anistia, também atuam para a democratização e reconhecimento da instituição Brigada Militar, que muito também resistiu à ditadura militar de 1964. Meus cumprimentos a todos os que hoje serão aqui anistiados, não por hoje, mas por uma vida, pelo sofrimento das suas famílias, pelo que talvez tenha sido privado as suas famílias pela perseguição cotidiana, porque estiveram do lado certo, porque não se curvaram, porque não se dobraram, mas pagaram um alto preço para que hoje possamos ter a liberdade de dizer aqui que são valorosos homens, valorosas mulheres, e que devemos a vocês estarmos hoje construindo mais fortemente a democracia e particularmente tendo a honra de construí-la com a presidenta Dilma Rousseff. E eu quero dizer a vocês que no contexto dessa sessão de anistia, nós também teremos hoje à tarde, às 15 horas, a inauguração de um memorial
dedicado ao sargento Manuel Raimundo Soares. Meus caros e caras, meu caro Jair Krischke, ao